Olá, hoje nós vamos falar sobre objetivos realizados e objetivos não realizados. O que acontece? A gente sabe que para tudo acontecer é preciso um planejamento, é preciso que exista o que você quer. E o que seria isso? Seria o seguinte: ideia. Primeiro surge uma ideia na sua cabeça, né? E essa ideia você pode levar para frente ou não. Você pode mantê-la ou não, né? A maioria das ideias que nós temos, elas passam apenas pela nossa cabeça e a gente não pensa mais nela. Contudo, existem ideias que a gente fixa na cabeça e daí elas passam a ser um sonho. E desse sonho, ela passa a ser um propósito, né? E dentro desse propósito, você já começa a se organizar, que vem um esforço organizado e a junção da sua atitude com a sua aptidão, que unidas surge o poder pessoal. Então, o que acontece? Esse poder pessoal seria a sua aptidão e sua atitude. E depois que você tem isso dentro daquele seu propósito, o que acontece? Você consegue o seu objetivo, que o seu sonho se realize. Então, o que acontece? A gente esquece de que existe um processo para chegar no resultado. E dentro desse processo acontecem várias coisas, tais como o pensamento que você mantém, a visualização, a imaginação do que você realmente quer. Então, é preciso que você tenha isso em mente, porque a gente deixa que as coisas vão acontecendo na nossa cabeça e não vê como é esse processo. Até mesmo, muitas das vezes a gente para e pensa assim: poxa, toda vez que eu tenho uma ideia, eu fico com ela na cabeça, eu até penso em realizá-la, contudo não dá certo. Então, é justamente isso, o porquê que não dá certo. É porque a gente, muitas das vezes, a gente não tem esse poder pessoal. E, sei, o poder pessoal é a atitude mais aptidão. O que acontece? Você, para fazer algo que se realize, que seja seu sonho, é necessário que você tenha também a aptidão para fazer tal coisa. Então vamos colocar aí: eu tenho um sonho de ser jogador de futebol. Coloquei aí porque o próximo exemplo vai ser bem baseado nisso. Jogador de futebol. Poxa, você sabe jogar bola? Você sabe jogar bem? Beleza. Isso aí é aptidão. Você joga muito bem. Agora, você tem atitude para se manter num time, ou então de correr atrás de como ser um jogador profissional? Então tem isso, você tem que ter essa atitude. No caso aí de jogadores de futebol que têm uma aptidão lá em cima, né, são craques, contudo não se mantiveram na profissão. Por quê? Porque não tiveram atitude. Isso nós temos vários exemplos aí. Um aí há pouco tempo foi preso no Paraguai por documentação falsa, mas antes disso ele já estava com a sua carreira ruim, né? Porque não teve um comprometimento com ele mesmo e nem com os clubes que ele jogava. Por quê? Porque é a necessidade de ter uma atitude, de se empenhar. Então tem muito disso. Então às vezes você tem aptidão, mas não tem a atitude. E o mesmo acontece ao contrário. Você não tem aptidão, pode até ter a atitude de estar ali realizando, mas não tem aptidão. É um caso que o Jacob, que é um dos meus mentores, fala que ele estava numa fila de supermercado e lá uma caixa muito devagar, muito lenta, atrasando o andamento da fila. E aí, ao chegar nele, ele pegou e falou assim: você é rápida, né? Aí ela: é sim, porque aqui, para trabalhar aqui, nós temos que ser rápidos, temos que ter a agilidade. Só que, para ela acha que ela
é ágil. Só que ela não é. Então o que se chama isso aí? Se chama de incompetência. Do que? A incompetência consciente. A incompetência consciente, que é aquilo que você acha que você sabe, mas você não sabe. Então é preciso que pense nisso. Você sabe realmente isso ou não? Para você não chegar nessa incompetência. Então o que acontece? É necessário você ver se você tem aptidão e atitude para fazer tal realização. E aí a gente entra na questão do talento, que eu muito falo, porque você, às vezes, você tem um talento, né, natural seu, um aspecto que você é melhor do que as demais pessoas, só que você acaba que você não coloca ele para fora, né? Não mostra esse talento. Por quê? Porque às vezes você tem um certo grau de aptidão para aquela determinada coisa. Contudo, é preciso que você treine ela. É preciso que você se aperfeiçoe. Por quê? Porque senão fica um talento morto, né? Você tem como aumentar o seu talento, só que você acaba que não faz isso. Que é até como a parábola dos talentos, para quem a conhece. Então, às vezes você enterra o seu talento e aí você não vai ter nada. Então também é preciso que você aperfeiçoe o seu talento e dentro do seu talento, né, você tenha a atitude de desenvolvê-lo e de seguir, né, conforme ele sugere que você tenha que ser feito. Outra coisa, é uma questão muito importante daquilo que a gente não consegue obter. Será que as suas atitudes, aptidões estão condizentes com o que você quer? Será que isso está batendo? Porque às vezes você quer algo e que realmente está fora da realidade, até mesmo de você. Você tem que pensar, parar e pensar, poxa, será que vale a pena eu manter esse pensamento? Será que isso não é decorrente de um molde mental que eu tenho? De uma coisa que é fixa na minha cabeça, mas que não dá certo? E eu tô batendo sempre naquela mesma tecla, pensando que, não, vai dar certo? Porque também tem isso, gente. A gente tem que parar para pensar e ver se aquilo é realmente para você. Porque às vezes não é. E você também não tá parando para ver se é ou se não é. Então tem isso, porque existe na nossa cabeça a questão dos moldes mentais. O que seriam esses moldes mentais? São pensamentos que a gente já vem trazendo desde a infância e que faz com que a gente tenha os mesmos resultados, né? Seria a questão de você tem um cubinho de gelo, né? Uma forma de gelo, daquelas que a gente coloca na geladeira. O que acontece? Você pode estar colocando tudo naquela mesma forma que você tem e acaba que tudo fica daquele mesmo jeito. Você coloca leite lá, fica o cubo. Você coloca água, fica cubo. Você coloca água com limão, fica cubo. Então o que acontece? Às vezes é necessário que a gente veja realmente se aquilo que a gente tá querendo, a gente não tá colocando no mesmo jeito, do mesmo passo. Então, analise, veja direitinho se você está colocando tudo no mesmo molde. E por isso que não tá dando certo. Será que você tá esquecendo de alguma coisa? Será que esse molde é o correto para tudo na sua vida? Pare para pensar. Um grande abraço e até mais.